Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom. Espero que estejam todos muito bem. Eu sou o professor Lorandir Matias e eu estou chegando aqui com a nossa aula, o nosso curso sobre Introdução a Finanças Pessoais. Isso mesmo, Introdução a Finanças Pessoais. Essa é a nossa primeira aula. Bom, falando sobre finanças pessoais, e aliás, antes de falar sobre o assunto, eu quero dar bem-vindo a você e agradecer a cada um de vocês pela confiança em nosso trabalho, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Falando sobre finanças pessoais. Finanças pessoais nada mais é do que o estudo e a prática de aplicações que vão contribuir para a sua gestão, para a gestão dos gastos, ou até mesmo da sua própria família. Então, a partir desta ideia de finanças pessoais, você vai ter uma visão maior, não é? Uma ferramenta mais afinada ou afiada para poder gerir tanto os seus gastos, os gastos da pessoa em si, como também da sua família, por exemplo. Ok? Bom, o que podem ser esses gastos? A gente vai dar para você alguns exemplos. Existem os gastos essenciais, tá? E existem os gastos pessoais, que são os desejos pessoais. Também existem os investimentos ou pagamentos de compromissos, de dívidas. A gente vai falar, por exemplo, sobre gastos essenciais. Bom, gastos essenciais podem ser moradia, alimentação, transporte, saúde, educação. Esses são alguns dos gastos essenciais. Mas também tem os gastos pessoais, que são os desejos pessoais, e que vai envolver gastos mais supérfluos. Exemplo, roupas, eletrônicos, como o celular, por exemplo. Não é? Existe a questão de ter um celular por necessidade, não é? De trabalho, de comunicação, de ligação com a família, enfim. Mas existe aquela questão de que eu tenho que ter o novo celular, o novo modelo que saiu, a nova marca que saiu, que lançou o modelo novo. Isso pode ser caracterizado como um desejo pessoal. É um tipo de gasto. Depois a gente vai também para os gastos que são investimentos ou pagamentos de compromissos, pagamentos de dívidas. Vale a pena lembrar, só abrindo parênteses, que dívidas a gente observa de um jeito. Olha, vamos observar o seguinte: dívidas é uma coisa, compromissos são outras. Por exemplo, você tem um compromisso que você fez para pagar no dia 10. Isso é um compromisso, certo? Dia 10, ela se transforma em uma dívida. E aí, transformando-se em uma dívida, é um problema que você tem nas mãos se você não quitá-la naquele dia em que você se comprometeu em quitar, não é? Então, investimento ou pagamento de compromissos ou dívidas é uma categoria que ela é voltada para conclusão de objetivo financeiro. Ou seja, você fez um compromisso ou um investimento em um imóvel, você fez um investimento ou um compromisso financeiro na compra de um automóvel, na compra de uma ferramenta, de um equipamento, na compra de um curso, como é o caso aqui, por exemplo. Se você comprou esse curso, então você fez um investimento, automaticamente você fez um compromisso, né? Isso
é a conclusão de objetivos financeiros. Daí, né, por meio do gerenciamento desses gastos e do estudo sobre a educação financeira, fica mais fácil você conquistar a saúde das suas finanças. Se a gente parar aqui agora, né, para pensar só nisso que foi dito, você já vai ter aí uma imensidão de trabalhos para realizar. Quando a gente fala gastos essenciais, gastos que são desejos pessoais, gastos que são investimentos ou pagamentos de dívidas, compromissos financeiros. Então aí você já consegue diagnosticar algumas coisas que estão acontecendo na sua vida para você ter se dedicar mais a uma organização na sua vida financeira, ok? Muito bem. Agora a gente vai falar sobre lidar com o dinheiro, aprender a lidar com o dinheiro. O modo como você gasta seu dinheiro. Você sabia que tem um impacto enorme nos seus resultados financeiros? Então, a partir de agora, você deve pensar assim, mesmo que alguém, mesmo que eu, você deve pensar assim, mesmo que eu tenha um alto salário ou receba um alto lucro, se eu não souber como usar esse dinheiro, provavelmente, né, eu vou me encontrar em aperto financeiro. Por isso, a importância de um planejamento. Porque se eu tenho um planejamento e eu recebo uma quantia em dinheiro, aquele dinheiro já está planejado. O gasto, o investimento, a partilha daquele valor já está planejado. Se eu não tenho planejamento, muitas coisas que vão aparecendo ou desejos que vão surgindo vão tirando de mim aquele dinheiro e eu ficarei em aperto financeiro. Quem nunca passou por isso? Não é verdade? Mas está na hora então de reeducarmos ou de educarmos a nossa vida financeira, ok? Outra coisa interessante é que quem sabe gastar bem conquista mais. E, claro, com menos sofrimento, com mais tranquilidade. Certo? Bom, observando isso, vem uma pergunta. Como é que eu faço para gastar bem o meu dinheiro? Para gastar bem o meu recurso? Primeiro, eu preciso entender que existem decisões na minha vida que vão causar um grande impacto financeiro. E essas decisões são, por exemplo, fazer uma viagem ou uma viagem, eu poderia dizer assim, uma grande viagem. Embora essa expressão grande viagem possa ser para alguns ir tirar férias na praia, no litoral. Para outros, bem menos do que isso, pode ser uma grande viagem, mas é uma viagem expressiva. Financiar um carro novo, ter filhos sem um planejamento familiar, financiar um imóvel, são gastos, não é? São compromissos que podem gerar um impacto financeiro e devem ser feitos com muito planejamento. Se cada uma dessas decisões for tomada de modo imprudente, vai causar enormes prejuízos nas finanças, tanto na sua finança pessoal, quanto na finança da sua família, da família inteira. Porque quando esses impactos acontecem, e acontecem de maneira negativa, todas as pessoas que estão à sua volta sofrem com isso. Não é? Então a gente vai fazer o seguinte: descobrir o quanto eu gasto por mês, para que
a gente comece a ter esse planejamento, essa educação e não sofrer e fazer as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso convívio diário, sofrer também. Então vamos lá. Vamos ver. Por exemplo, poupar a cada mês é um passo importante. Guardar uma quantia, por menor que seja, por insignificante que possa parecer para você, guardar 50, 10, 100, R$1, é importante todo mês poupar. Evitar dívidas. A gente viu lá em cima sobre dívidas, né? Sobre compromissos. O que são? Né? As classificações dela. Então, evitar dívidas desnecessárias e ter capacidade de construir uma reserva de emergência. Essas atitudes fundamentais vão ajudar você a ter uma saúde financeira. Ok? Gravou aí? Poupar um pouquinho todo mês, evitar dívidas desnecessárias, quando for comprar, pensar: eu preciso? Eu necessito? É realmente necessário? É o momento? É a hora certa? Por que eu vou comprar isso? Assim você vai evitar dívidas desnecessárias. Não é? Pechinchar, pesquisar preço, marca, juros, tudo isso é importante. E estar preparado para uma emergência. Isso vai evitar um impacto financeiro na sua vida e vai ajudar você a ter saúde, ok? Bom, outra coisa importante, né? É impossível organizar suas finanças pessoais se você não possui conhecimento exato sobre como está usando o seu dinheiro todos os meses. Então, nesse momento que a gente fala sobre isso, o que é que surge? Uma planilha, não é? Um caderninho, uma caderneta, que para você fazer a sua organização, saber quanto você ganha, para saber o quanto você vai poder gastar e como você vai gastar esse dinheiro que você ganha mensalmente, ou que seja diariamente, ou semanalmente, não é? A gente fala mensalmente porque no contexto geral a maioria das pessoas elas recebem o valor mensalmente, certo? Então a gente vai buscar registrar de forma contínua tudo o que se gasta. Então eu vou anotar tudo o que eu gasto. E é sério, uma disciplina ela vai exigir muita renúncia. Não é gostoso, não é fácil fazer viver uma disciplina. No início não. Quando se vive uma disciplina e no início ela é dolorosa, mais para frente ela vai se tornar um hábito e vai ser prazerosa. Por quê? Por causa do retorno que essa disciplina vai gerar para você. Então, começar a registrar o chocolate que eu comprei, a balinha que eu comprei, o sorvete que eu tomei, a passagem de ônibus, a viagem, uma festa que eu fui, uma roupa que eu comprei. E aí no final do mês, quando você observar aquilo, você vai ver o quanto você gastou, que era supérfluo, que não tinha necessidade, e que se você juntar tudo aquilo, o que você poderia ter conquistado. A partir daí você começa a diagnosticar onde está ou onde estão os problemas que estão roubando, não é? Ou que você está deixando-se ser... Acho que a expressão roubada não seria certa, mas você está deixando que esta torneira fique pingando o seu recurso financeiro, não é? Bom, outra coisa, existem diversas maneiras de eu fazer um bom gerenciamento financeiro. E aí eu quero falar para vocês como é que eu consigo fazer isso. Como eu devo, como eu posso.
A partir de onde eu posso fazer um bom gerenciamento? Vamos lá. Existem aplicativos, né? Você pode baixar vários, tem vários aplicativos no seu celular, no seu computador, que você pode baixar para te ajudar no controle dessas finanças. Você pode, como eu já falei aqui, usar blocos de anotação, planilha eletrônica. Você deve definir os objetivos financeiros nessas planilhas, né? É muito importante definir. Então, não esquece, se você tiver como anotar isso, tá? É muito importante. Veja só, primeiro você vai aprender a lidar com dinheiro, acabei de falar isso para você. Depois você vai descobrir quanto é o seu gasto por mês, tá? E agora você vai definir os objetivos financeiros. Essa estratégia é fundamental para o sucesso financeiro. A criação de objetivos vai permitir você direcionar os seus esforços. Vai me permitir direcionar os meus esforços. Daí eu vou ter disciplina para conquistar as metas que eu preciso conquistar. Então, é muito comum a gente ver, nós vermos pessoas que estão super motivadas para organizar o seu orçamento, mas que não sabem onde querem chegar. Eu vou organizar o meu orçamento. Tá, mas com qual objetivo? Onde eu quero chegar? Com o trabalho que eu faço, com o dinheiro que eu ganho, com o recurso que eu tenho disponível. O que eu vou conquistar? É importante ter essa visão muito clara. As pessoas elas podem se frustrar por perceberem que estão se sacrificando sem sair do lugar, porque elas não têm um objetivo. É importante você fixar um alvo e pensar assim, é ali que eu vou chegar. E a cada mês, a cada sacrifício, a cada negação, a cada economia, você vai dando um passo, outro passo, e você se vê chegando naquele objetivo. Já por outro lado, né, existem muitos que acabam por reconhecerem a importância de um planejamento financeiro, mas não têm motivação, não acreditam que fazer um planejamento financeiro vai resolver. Não se esforça para cumprir um plano financeiro. Essas pessoas também não vão conseguir sair da situação em que elas estão. Então, com isso, a gente pode ver o seguinte. A gente pode ver que a definição de metas é primordial para o sucesso das finanças. O que você deseja? Qual é o seu objetivo? Trocar de carro? Pagar a faculdade? Fazer uma viagem? Bom, você vai definir os seus objetivos e depois que você definir esses objetivos, aí você vai direcionar suas energias e ter a motivação para alcançá-los. Vai trabalhar pensando em tal tempo, em tal época, em tal distância, em tal mês, em tal ano, em tal semana, eu vou conquistar isso. E à medida que você vai se esforçando, você vai vendo os resultados. E passo 4, monte um orçamento mensal. Então vamos lá. A gente está aqui para aprender. Então, primeiro passo, aprenda a lidar com o dinheiro. Segundo passo, qual que é? Descubra quanto é que você gasta por mês. E o terceiro passo, monte um orçamento mensal. O terceiro passo, qual que é o terceiro passo? Defina os objetivos financeiros. E quarto passo, monte um orçamento mensal.
você vai ter uma rota definida, tá? A rota definida, ela é muito importante quanto saber o destino. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu não tenho rota definida, então eu não sei como chegar. Eu sei que eu quero ir em tal lugar, mas se eu não tiver uma rota, não traçar um caminho, como eu vou chegar lá? Então, ter uma rota definida é muito importante. É tão importante quanto saber onde se quer chegar, tá? Então, por isso, é fundamental que você crie um orçamento que esteja de acordo com os seus objetivos. Porque, de repente, você quer alcançar um objetivo, mas cria um orçamento que não condiz, que não alcança. Então, lembrando, abrindo parênteses, é muito importante criarmos objetivos alcançáveis. Eu me lembro de uma entrevista com um jovem em que foi perguntado para ele assim, fecha os seus olhos. Ele fechou os olhos. E aí perguntou para ele, onde você se vê daqui tantos anos? Aí ele disse, em tal cidade. Fazendo o quê? Fazendo isso. Ele começou a colocar, coisas enormes, grandes demais. E aí perguntou para ele assim, quanto você quer ganhar nessa época da sua vida? Você vai estar ganhando quanto para fazer para viver essa vida, para alcançar o seu objetivo? Quanto é que você vai estar ganhando? E aí prontamente ele respondeu, ele disse, eu vou estar ganhando R$4.000. E aí a equipe de entrevista ficou assim, né? Até demos risada, porque ele disse que queria estar em tal cidade, em tal lugar, morando assim, andando numa Ferrari, mas queria ganhar R$4.000 por mês. Entende isso? Outras pessoas colocam objetivos lá na frente. Não, eu quero ganhar R$1 milhão daqui a um ano e tal. Gente, a gente precisa traçar planos e objetivos alcançáveis. Traçar rotas possíveis. Tá? Não estou sendo pessimista. Não. A gente precisa, com o dinheiro, andar com o pé no chão. De acordo com a nossa capacitação intelectual, de acordo com a nossa capacitação física, de acordo com a nossa cultura. Embora eu não vou me manter subjugado a tudo isso, embora eu vou ser mais do que eu sou financeiramente hoje, eu vou ser mais no meu intelecto, embora eu vou crescer todos os dias, todos os meses e todos os anos, mas eu sei que eu ainda não cresci. E se eu ainda não cresci, eu ainda não alcanço. Então não adianta, se eu sou uma pessoa com 1,80 m de estatura, né, e eu querer fazer aquilo que um jogador de basquete que tem 2,20 m de altura consegue fazer. É claro que isso não vai ser possível. É claro que isso não é possível. Então, metas alcançáveis, ok? E à medida que você vai alcançando as metas, você vai se aprimorando, não é? E você vai alcançando metas maiores. E quando você olhar para trás, você vai ver o quanto você cresceu, ok? Então, é fundamental, voltando aqui, que você crie um orçamento que esteja de acordo com os seus objetivos. Mas, antes, é importante você entender o que é um orçamento. Você sabe o que é um orçamento? Como montar um orçamento? Bom, um orçamento é uma estimativa de receita, uma estimativa de despesa por um determinado período. Bom, durante 30 dias eu vou fazer aqui um orçamento. Eu vou ter uma estimativa do quanto eu tenho que ter para gastar durante 30 dias. Eu preciso ter tanto para ter tais despesas que vão exigir tanto de gasto durante 30 dias. A partir daí é um orçamento. Certo? Pensando dessa maneira, o que você vai fazer? Você vai
ajustar os seus gastos, vai ajustar os seus ganhos, de modo que você vai ter condições de atingir suas metas. Eu preciso trabalhar meia hora a mais todo dia. Eu preciso gastar um pão a menos todos os dias. Eu preciso tomar uma Coca-Cola a menos por mês. Ou eu preciso investir tanto por mês para conseguir as metas. E você vai se ajustando depois que você faz o seu orçamento. Ok? Aí, desta maneira, né, dessa forma, também é muito importante que você decida quanto você vai gastar em cada categoria. Lembra? Transporte, alimentação ou qualquer outra coisa. O quanto você pode gastar. O quanto o orçamento e as suas metas, os seus objetivos, o caminho traçado vai permitir que você gaste com cada categoria, com as coisas que você precisa gastar durante todo um mês. Lembra lá no começo da aula que a gente falou? Gastos essenciais, gastos que são desejos pessoais, né? Que são os investimentos. Você vai definir depois do orçamento, né, o quanto você pode gastar em cada uma dessas coisas. Ok? Bom, para a gente encerrar essa aula, melhor dizendo, nós vamos encerrar essa aula agora e aguardo você na próxima aula, tá bom? No passo número 5. No passo número 5, tá bom? A gente encerra essa aula dizendo o seguinte, com um orçamento organizado, é muito mais fácil ter o controle e acompanhar a evolução da sua vida financeira. Ok? Então, até a segunda aula no passo de número 5.